BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo e minha amiga, que bom que você chegou aqui no nosso ponto de encontro diário. E hoje o que eu tenho pra te contar tá mais importante do que nunca. Meu amigo e minha amiga, é coisa grande, daqueles que o sistema tenta esconder, mas que a gente traz aqui todos os dias às claras. Vamos direto pras manchetes, porque o nosso dia já começou. Barroso pede para sair e deixa a STF na fria. O homem tá vendo o barco afundar e já pulou antes. Irmão de Lula vira vice em sindicato, enrolado até o pescoço. O berço da fraude com um sobrenome conhecido. Fraude no INSS com um sindicato mandado pelo irmão do Lula. E adivinha? Já tem investigação batendo a porta. Apoio ao grupo terrorista Hamas dentro da Associação de Professores de São Paulo, com PCO e a esquerda batendo palma. Direita, univos. Bolsonaro ainda tá no jogo, firme e pronto para 2026. O sistema treme e finge que não. É pesado, eu sei, mas é a nossa realidade. E aqui a gente encara de frente. Aproveite agora e faça parte dessa trincheira, porque é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o like e compartilhe com todos que você conhece. E o mais importante, comente aqui pra mim de onde você está assistindo para que eu possa mandar um forte abraço para você e para a sua região no próximo vídeo. E fica ligado, porque aqui é só o começo. E ao longo do vídeo tem mais notícias. E eu não vou deixar de falar que aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Dá uma olhada nisso daqui. Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o Mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF, arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF ela não vai alcançá-lo. Na verdade é que o Barroso não aguenta a pressão e quer ir embora do Brasil. Vai abandonar o Brasil, vai para algum país da Europa, isso aí a gente tem certeza, porque ele não pode ir para os Estados Unidos, nem agora, nem nunca mais. Lembrando, a Magnitsky não tem fronteiras, ela alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E aí ele faz um discurso todo triste, chorando, falando que quer aposentar e curtir a vida. Mentira, ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir para cima dele. É a primeira queda, tá? A primeira batida, né, do STF. E isso abre um risco muito grande para nós, que eu vou te mostrar. Mas primeiro veja a fala aqui, um trecho da fala do Barroso. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Ele não pode ir para qualquer faculdade do mundo, né? Estados Unidos ele não pode. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável. Fez muita justiça, Barroso. Mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribuem. Bom, aí ele faz um discurso melodramático, dizendo que está saindo porque quer aposentar, mas a verdade não é essa, tá? A verdade é que ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir muito mais de onde veio essas sanções, ele já não pode mais ir para os Estados Unidos, não pode ir para as faculdades que ele costumava ir para lá, mas pretende continuar indo para a Europa. Até que a Magnitsky alcance, né, as linhas aéreas, as empresas de linhas aéreas, impossibilitando que ele vá para qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, ele vai sair do Brasil, né? Ele sabe que não tem como ele andar no Brasil, porque ele criou uma rejeição muito grande por causa desse apoio à ditadura, né, que ele fez durante esse período. Porém, aí vem o problema. Lula vai convidar uma dessas duas pessoas que eu vou te apresentar agora para ocupar a vaga do Barroso. A primeira opção do Lula, todo mundo fala, é o Pacheco. A segunda opção é o Messias. Pacheco, como presidente do Congresso e presidente do Senado, foi o maior defensor dessa ditadura do Alexandre de Moraes e do Judiciário. Impediu em todos os momentos que eles fossem convocados, que tivesse o impeachment. Ele é um militante do Lula agora. Um perigo muito grande. Esse aqui
Famoso Bessias, que ia levar o documento para impedir o Lula de ser preso lá atrás no período da Lava Jato, agora advogado-geral da União, que está usando a máquina do Estado para perseguir os opositores do Lula. Né? Esse cara aqui também deveria estar preso. Pois bem, esses dois são as opções amicíssimos do Lula, tanto o Bessias quanto o Pacheco. Agora, o Senado é que vai ter que votar. O Senado votou permitindo que o Flávio Dino se tornasse ministro do STF. O que o Flávio Dino fez logo em seguida? Bloqueou as emendas e deixou os senadores a ver navios. Lula vai fazer a mesma coisa. Agora, se o Senado permitir que este cidadão aqui se torne ministro do STF, aí, meu amigo, ano que vem é trocar todos mesmo, não tem salvação. E não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Lula quer colocar no STF um cara que fala abertamente que qualquer um que discorde do Lula, ou seja, de direita, é fascista. É isso. É isso que o STF... Eu quero ver o Senado fazer. O que o Senado vai fazer agora? É esse aqui ou é o advogado, mais um advogado do Lula? Hein? Qual será que o Lula vai escolher? O recado é muito claro. Senadores, por tudo quanto é mais sagrado, não permitam que o STF piore ainda mais. Pelo amor de Deus, vocês permitiram Flávio Dino. Flávio Dino chegou lá, já está abrindo investigação contra todos vocês e está bloqueando as emendas. Vocês vão realmente permitir que o Lula coloque uma dessas duas pessoas, aí, meu amigo, é caso perdido mesmo, não tem a menor condição de salvar esse país. E a culpa estará no Senado. Ela enviou um documento para a CPMI do INSS dizendo que o Sindinapi, o sindicato que tem o irmão do Lula como vice-presidente, insisto, enviou um documento fraudulento dizendo que não havia na direção do sindicato, ligado ao sindicato, no comando do sindicato, nenhuma pessoa com parentesco com algum agente público. O presidente da República é um agente público. Então, o Sindinapi enviou uma declaração de conformidade com a lei que existe, eu vou ler aqui, é a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. A lei impede a celebração de qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos por organizações da sociedade civil que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral por afinidade até o 2º grau. Quer dizer, nenhuma entidade, como o Sindinapi, poderia ter, né, como dirigente alguém que fizesse parte, que fosse parte de um órgão público, fosse funcionário público, fosse um servidor público, um servidor comissionado do poder público, e muito menos um parente no poder público. E aí o Sindinapi mandou simplesmente um documento dizendo: não temos nenhum dirigente que seja parente ou que seja ligado a um órgão público, a um governo, e está tudo bem. Não citou o Frei Chico, o irmão do Lula. Ele não poderia ser vice-presidente do sindicato a partir do momento em que o Sindinapi assina um acordo com o INSS para fazer esses descontos dos benefícios de aposentados e pensionistas. Ou seja, é mais um dado nessa história toda errada dessa roubalheira contra aposentados e pensionistas. É impressionante. Depois da derrota cachapante de ontem, quando o governo quis taxar todo o povo brasileiro, não os ricos, que isso fique bem claro, hoje eles estão passando por mais um momento desesperador.
como vocês sabem, hoje o presidente do Sindinap, aquele esquema de corrupção que envolve inclusive o irmão do Lula, sofreu busca e apreensão pela manhã e o presidente do Sindinap está hoje fazendo o seu testemunho na CPMI do INSS. Porém, foi protegido pelo Flávio Dino e ele não precisa responder nada porque o Flávio Dino deu habeas corpus a um cara que roubou milhões de velhinhos junto com o irmão do Lula. E aí a questão é, por que o desespero do PT hoje está fora do gráfico? Por causa deste cara aqui, ó, o irmão do Lula. Se o irmão do Lula for convocado, se o irmão do Lula for preso e ficar comprovado que ele participou do esquema de corrupção, com o governo sabendo e proteção dos membros do PT e do governo, então, meus amigos, acabou para esse governo. É o fim para eles. E eles sabem disso. PF apreende uma grande quantidade de dinheiro vivo na sede do Sindinap do irmão do Lula, que é vice-presidente. Olha que loucura! E a maior loucura ainda é que o Jornal Nacional e o Fantástico não fala nada sobre isso. Mas vamos lá, escuta esse cara aqui falando. Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para a burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS. A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não... Resumindo, roubou e roubou muito. O sindicato do irmão do Lula roubou muito, se eu não me engano, de 600 milhões de reais dos velhinhos. A família Lula está roubando velhinhos e eles estão desesperados. E aí surgiu um momento hoje onde quase que foram para porrada ali na CPMI. O relator, Alfredo Gaspar, mostrou ali o vínculo do, olha só, quem que é esse aqui? É o irmão do Lula. E ele estava apresentando, né, lá, com os ministros, o irmão do Lula, o presidente do Sindinap. Aparentemente o irmão do Lula era o cara que abria as portas para que eles pudessem roubar mais. Tá aqui de novo o ministro, o irmão do Lula, o presidente, que hoje, representante do Sindinap, que hoje recebeu habeas corpus para não precisar falar nada. Durante a fala do Alfredo Gaspar, ele mostrando como que o Frei Chico, né, irmão do Lula, roubou, que fique bem claro, o Jornal Nacional não vai falar, o Fantástico não vai falar, a maioria da população brasileira não está sabendo dos maiores escândalos que aconteceram na nossa história. Ele vira e fala que, dependendo das respostas do presidente do Sindinap, ele ia convocar o irmão do Lula. Rapaz, foi só ele falar que iria convocar o irmão do Lula, que de forma impressionante, todos os demônios saíram das catacumbas para proteger esses corruptos. Tá na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admite interrupção, presidente. Não admite interrupção. Tu não admite, não é? Não admite interrupção. Não pode interromper, presidente. É tu para admitir alguma coisa? Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante, relator. Presidente. Pela ordem. Não, o líder, senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Esse que está falando é o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Ele tem sido o maior defensor dos corruptos na CPMI do INSS. E, sinceramente, esse cara está cometendo talvez um suicídio político. Ele é candidato a Senado, ao governo, não sei, lá no Rio Grande do Sul. Ele está sendo o principal defensor da corrupção hoje. Sim. Eles ajudaram a blindar, inclusive o aliado, ex-chefe de gabinete do Alcolumbre hoje, eles conseguiram recusar a convocação de um cara que recebeu 3 milhões dessas empresas que roubaram os velhinhos. E ninguém fala nada.
Eu não vejo a imprensa falando sobre esse escândalo. O primeiro escândalo foi o roubo em si. O segundo escândalo, que na minha opinião é mais relevante, é a forma como o PT e o governo estão protegendo esses corruptos. Não deixam ser chamados. O STF protege, o Flávio Dino, na maioria das vezes, protege os corruptos para que eles não sejam presos. Se ele é preso, o PGR vai lá e arquiva. Eu nunca vi uma estrutura de proteção da corrupção como essa. Eu nunca vi, assim, e é escancarado, eles não tentam disfarçar, eles não tentam esconder. Mas foi só mencionar o nome do irmão do Lula, que tá, gente, sem sombra de dúvida, envolvido no esquema. Cara, eu fico imaginando se fosse o irmão do Bolsonaro. É só mencionar que tá mais do que claro que de forma impressionante todos os demônios saem para defender seus colegas. É impressionante. Mas o que me deixa realmente revoltado é que eu não vi o Jornal Nacional falar sobre isso nenhuma vez. Nem o Fantástico. A TV aberta finge que a CPMI do INSS não está acontecendo. No período da CPMI da Covid, era transmitido ao vivo na TV aberta. Dessa vez eles fingem que não acontece. Então a gente tem que mostrar para o povo. Compartilha o vídeo, manda esse link para todos os grupos para as pessoas entenderem. O Brasil está vivenciando o maior escândalo de corrupção, envolvendo o Lula, irmão do Lula, o pessoal do PT, e eles estão protegendo os corruptos. Antes dos superchats, eu tinha esquecido. O vídeo do PCO, cara. Ontem houve uma comemoração. A palavra é essa. Comemoração. Uma comemoração feita pelo Partido da Causa Operária na sede, no auditório da APOESP, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, pelos 2 anos do massacre de israelenses, né, feito pelos terroristas do Hamas. Os caras comemoraram a barbárie. Tem um vídeo com alguns momentos dessa comemoração. O Pedro está preparando lá. Meu Deus. Aí eu me pergunto, se a pessoa tinha dúvida, sabe? Não, esse negócio de política, é tudo igual política, como é que é a frase lá? Política, futebol e religião se discute, sabe aqueles clichêzinhos? Uhum. Não, eu não gosto de debater política, não, que não sei o quê. Eu falei assim, pô, peraí, amigão. Aqui não é mais questão de política, não. Eu tô querendo que não tenha nenhum grupo aqui dentro do Brasil que queira te degolar. Assim, se tu achar que isso não é muito importante, a gente pode tratar de outras coisas. Mas eu não quero nenhum grupo te degolando. Tem algum problema com isso? Não é questão de religião, política, religião e... Como é que fala? Futebol não se discute. Não, é que eu só não quero que esse pessoal seja seu vizinho. Porque eles já estão no Brasil. Todos eles. Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Tá? E estão, inclusive, trabalhando junto com o Comando Vermelho e PCC. E o Lula defende os 5. Não é que o Lula teria simpatia por algum dos 5. O Lula defende os 5. Se você quiser acrescentar Cartel de Los Soles e Farc, então é a perfeição do terrorismo na América Latina e do mundo. Os 7 são defendidos pelo Lula. O Cartel de Los Soles, as Farc, PCC, Comando Vermelho, Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Trem de Aragua. Loucura, né? Sim. Total e completa. Já temos o vídeo já? Quando tiver o vídeo aí no ponto, aí. Vamos ver. Preparem-se. É a comemoração dos ataques contra israelenses em 7 de outubro de 2023. Completou 2 anos agora. Esse senhor aí, Rui Pimenta, presidente do PCO, organizou esse evento em comemoração ao massacre, à morte de 1.300 israelenses e ao sequestro de 251 israelenses naquele dia 7 de outubro de 2023. Preparem-se, vamos ver. Nós não estávamos do lado do Hamas, simplesmente. Nós não éramos 100% Hamas, nós éramos 1000% Hamas. Como esse vídeo é ao vivo, a gente não pode controlar o que é falado aqui, então a gente não tem como controlar tudo que os oradores falam. Inclusive, aproveito já para agradecer a APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos a essa nossa atividade, que celebra 2 anos de um dia glorioso da história, dos mais espetaculares, né, das nossas vidas, de todas as vidas, de toda a vida dos povos oprimidos, de todo o século XXI, que é a espetacular Operação Dilúvio de Al-Aqsa, quando os bravos e heróicos palestinos adentraram nas terras ocupadas, invadidas pelos sionistas, e mostraram que é possível e que Israel vai ser derrotado. Eu sou diretor da POESP, em nome da corrente sindical Causa Operária, de Educadores em Luta, dizer que esse é um espaço democrático e assim tem que ser. Nosso Congresso Sindical aprovou dias atrás o apoio à luta do povo palestino, e apoiar a luta do povo palestino é apoiar efetivamente aqueles que resistem
de armas na mão. Idiotas continuam ainda repetindo que os palestinos estupraram mulheres, mataram crianças, decapitaram crianças. Apesar de tantas histórias agora e tantos inquéritos que foram que não acharam nenhuma criança, não existe um nome de uma criança que foi decapitada ou foi assassinada, ou uma mulher que foi estuprada. Além disso ainda, depois de 2 anos a gente acha alguém idiota ou estúpido repetindo isso. Dá um nome deles. Assim como o mundo se uniu contra o regime de Hitler, contra o apartheid da África do Sul, o mundo precisa se unir contra o regime sionista, que hoje comete crimes de guerra, crimes contra a humanidade que ultrapassa muitas vezes do que Hitler. Porque a única forma, o único método de combater, de colocar fim à opressão nacional, ao genocídio que está sendo promovido pelo Estado sionista, é com a insurreição armada do povo palestino. Queria recordar que quando, no sábado, dia 7 de outubro de 2023, eu acordei e fui ver a imprensa e vi o ataque que o Hamas fez contra as bases militares israelenses que cercam Gaza, tive um momento de alegria que só foi comparável à minha vida política ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. Não tem como defender a Palestina, não tem como lutar pela libertação da Palestina do rio ao mar sem defender a resistência armada palestina, em especial os combatentes gloriosos do Hamas, que transformaram Gaza e a faixa de Gaza em uma nova Stalingrado. E o Estado terrorista e sionista de Israel sofreu uma derrota moral incalculável. Principalmente, é fruto e resultado da resistência armada e dos combatentes gloriosos do Hamas, a quem eu quero que vocês... Um recado para a Colib, um recado para a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, para a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Vamos e vamos pra casa do cara! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Viva o comandante Sinuar, líder da Operação Dilúvio! Viva todos os combatentes do Hamas! Nós estamos aqui em sua memória! Que o seu espírito nos guie e nos conduza ao triunfo! À destruição do imperialismo! À destruição do Estado terrorista e sionista de Israel! E você não tem... Vou falar o quê? Não tenho o que falar. E você não tem... abriria assim um inquérito agora no Brasil. Se algum grupo falasse assim, no Brasil, tá? Viva o Pinochet. Viva o Pinochet. Glorioso dia que o Pinochet jogou não sei quem comunista do helicóptero. Era inquérito na hora. Inquérito. O cara falou de insurreição armada. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não tem ação jurídica, não tem midiática. A imprensa deixou isso aí batido. Você, né, que está recebendo esse corte aqui agora, desse vídeo que nós estamos comentando, você mesmo, que não gosta de política, assiste Big Brother, quer ver futebol, não gosta de falar com seu amigo no grupo de WhatsApp, aquele teu grupinho lá de futsal, né, que você não gosta de falar de política, você é um idiota. Você é um imbecil. Porque a mídia inteira está escondendo isso que nós acabamos de mostrar de você, e você acha que isso não vai chegar na sua casa. Isso foi São Paulo. Os grupos de narcotraficantes no Rio de Janeiro já estão sendo treinados por grupos terroristas. A troca de estratégia e tática. E você está achando que não tem que debater política. Você está achando que o Eduardo Bolsonaro não fala direito. Ou o Jair Bolsonaro não é um homem que se comporta como presidente. Olha o que o Lula está fazendo. Repense, porque a sua idiotice derrama sangue. Eu mandei um vídeo agora, não sei se tem como... Gente, olha só, um assunto muito sério, tá? Eu quero dar uma bronca na parte da direita que já tá jogando a toalha. Tem gente que se diz de direita, tem gente que se diz defensores do Bolsonaro, já pensando em candidatos em 2026 que não Bolsonaro. Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar uma bronca em vocês. Não admito que se fale em pré-candidatos à presidência em 2026. Jair Messias Bolsonaro ainda não foi descartado. E por que eu falo isso? Chiquini, você tá sendo utópico. Veja, nós tivemos uma manifestação em Brasília linda pela anistia. A anistia, ela não foi descartada, tá? Vejam que o tal do PL, a farsa, né, a fraude do PL da dosimetria tá perdendo força, o PL da anistia não foi descartado, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso a direita tem que estar atenta e tem que saber debater sobre isso, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Jair Messias Bolsonaro não está preso, ele não está sequer preso no processo da farsa da trama golpista.
Jair Messias Bolsonaro está preso em um inquérito, que é aquele inquérito instaurado de forma injusta e ilegal contra Eduardo Bolsonaro, por atos praticados no estrangeiro, porque Bolsonaro teria aparecido em live de terceiro e dado oi, cumprimentado seguidores naquela manifestação. Então, o Jair Bolsonaro está preso domiciliarmente em um inquérito do Eduardo Bolsonaro e não no processo da farsa da trama golpista que ele foi condenado. Então, para começar, Jeffrey Bolsonaro está inelegível? Hoje, Bolsonaro está inelegível, mas não nesse processo da farsa da trama golpista que ele foi condenado. Nesse processo ainda cabe em recursos. E não é impossível que esse processo da farsa da trama golpista se estenda para 26 e 27, a depender dos recursos. Então ainda cabem recursos nesse processo da farsa da trama golpista. Então, nesse processo da farsa da trama golpista, Bolsonaro não está preso, sequer está preso, e ainda não está inelegível. Ele foi condenado, mas ainda cabem recursos. Então, esse processo não tirou Bolsonaro da urna. O processo da farsa da trama golpista não tirou Bolsonaro da urna. E esse processo pode, inclusive, se estender para depois das eleições, de tantos recursos que ainda cabem. Claro que eu estou sendo positivo, estou sendo muito positivo, mas eu estou gravando esse vídeo para a direita. Eu estou gravando esse vídeo para quem tem esperança no Brasil, para quem quer que a direita volte em 2026. Bolsonaro hoje está inelegível por 2 condenações do TSE que têm chance de serem revertidas em 2026. Por quê? Porque a formação do TSE vai mudar. Então, hoje, Bolsonaro está inelegível não pela farsa da trama golpista, não por essa prisão domiciliar fajuta. Ele está inelegível por causa de 2 casos do TSE que em 2026 serão revistos por um novo TSE. Então é inadmissível que se fale em pré-candidatura de Tarcísio, de Zema, de quem quer que seja. Por quê? Porque nós estamos ainda em 2025 e tem muita água para rolar. Então, gente, Bolsonaro tá preso, ele tá fora da urna. Pera lá. Ele está numa prisão domiciliar injusta, ilegal, em um inquérito que ele sequer foi denunciado. Bolsonaro está preso ilegalmente há 15 dias, porque o inquérito já deveria ter terminado, porque ele não foi denunciado. Bolsonaro não foi denunciado, o inquérito não foi arquivado, ele está preso por quê? Eu já gravei vídeos explicando que essa prisão domiciliar do Bolsonaro, ela é ilegal, porque já deveria ter sido colocado em liberdade, porque ele não foi denunciado naquele inquérito. Se ele não foi denunciado, os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão desapareceram. Então vejam como tem parte da direita que está jogando a toalha indevidamente, porque Bolsonaro ainda não foi descartado. Bolsonaro ainda não foi descartado. Tudo que o impede de estar na urna são aqueles 2 casos do TSE que poderão ser revistos em 2026 com um novo TSE, porque esse caso da farsa da trama golpista ainda não terminou, ainda cabem recursos e a anistia ainda não foi descartada. A anistia não foi descartada. Então tem muita água para rolar. Eu gravo esse vídeo, tá? Para dar uma bronca em quem quer que seja que já está pensando quem será o candidato da direita. Calma! Tem muita água para rolar. O dia que eu, advogado criminalista, sou um advogado criminalista, atuo como advogado há 14 anos, o dia que eu vir que não há mais saída, eu venho e conto para vocês. De fato, não há mais saída. Tem que pensar num segundo plano, né? E provavelmente temos que olhar para o candidato que o Jair indicar. Mas enquanto isso não acontecer, eu não admito que joguem a toalha. Jair Messias Bolsonaro não está descartado. É prematuro ficarmos todos os dias debatendo, perdendo tempo em criar um candidato para 2026. Não, o que nós temos que usar nossas forças diárias
Nós temos que usar nossas forças pela anistia. Toda essa energia que nós estamos gastando para debater quem será o candidato em 26, toda essa energia para montar chapa, toda essa energia para discutir 2026, tem que ser pela anistia. Tá bom, gente? Leve esse recado, compartilhe esse vídeo, propague essa informação, não deixem que fiquem tratando o Bolsonaro como carta fora do baralho, tá bom? Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Meus amigos, se você ficou comigo até aqui, é porque tá junto nessa caminhada. Agora eu preciso de você. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque o sininho é o nosso maior aliado contra a censura. Deixe o like, comenta e compartilhe esse vídeo para espalhar a palavra que eles tanto temem. E para eu saber quem tá fechado com a gente aqui até o final, comente abaixo, força pra nossa direita. É o nosso código de quem não foge à luta. Fique por perto, fique atento que no próximo vídeo eu vou expor muito mais desses absurdos que eles tentam esconder. E é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.